Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um vídeo de ensino bíblico, tá? A pedido do professor André, que é ovelha lá da comunidade Shekinah, teve uma dúvida e pediu para eu fazer um vídeo mais explicativo, e aí o vídeo serve para todas as pessoas que estão conosco aqui no canal, a quem eu peço para assinar, compartilhar e comentar também. Muito importante os seus comentários para a gente ir, né? Se você tiver pedido, dúvida, quiser que faça algum vídeo explicando algum detalhe, se eu souber, naturalmente eu vou fazer aqui. Então ele perguntou basicamente sobre aquela ordem de Melquisedeque, né? Uma ordem que é citada na Bíblia. Então eu vou tentar, é um assunto muito profundo, né? E eu vou tentar fazer uma coisa que seja fácil de a gente entender ou inteligível. Primeiro é importante entender o que é sacerdote. O que é um sacerdote, né? Conforme o Antigo Testamento, que é o caso da ordem de Melquisedeque. Sacerdote, basicamente, é um ministro que age mediando o homem e Deus. Basicamente é isso, né? Na Bíblia, é claro, existem inúmeras referências de sacerdócio, principalmente no Antigo Testamento, então isso gera alguma dúvida. Então, depois, já no Novo Testamento, há um texto que fala do serviço sacerdotal, né? Lá no livro dos Hebreus, né? E refere-se a esse serviço que existia principalmente dentro da religião judaica, né? Esse conceito de sacerdócio. Então, os termos originais para sacerdote é Cohen e Cain, que são encontrados lá no hebraico antigo, no Antigo Testamento também, que geralmente são traduzidos como sacerdote, além de outras palavras relacionadas como keuna, que é sacerdócio, e a forma verbal kahan, que é ser sacerdote, no sentido de desempenhar a função sacerdotal, e os termos utilizados para indicar o principal do sacerdócio, por exemplo, né? Ha-Kohen Hagadol, ou seja, sumo sacerdote, né? Então esses termos acontecem 775 vezes lá no Antigo Testamento. Aí depois nós vamos encontrar no Novo Testamento alguns termos gregos, né? Que já era uma língua mais oficial aqui do período romano ali, que falavam aquele povo que eram acessados pelos apóstolos de Jesus. Então aí vai aparecer a palavra hiereus, que é sacerdote, arquiereus, que é sumo sacerdote, hierocione e hierateia, que é sacerdócio, e também hierateuma, que é a função sacerdotal. Ainda aparece outras versões, arquiratikos, que significa sumo sacerdócio, hierateuo, que é ser sacerdote. Então, isso acontece 165 vezes no Novo Testamento. Aí é na parte evangélica da Bíblia, ou seja, na parte cristã da Bíblia, que lá nos livros, na Bíblia hebraica, que é a Torá, não tem. Tá bom? Então, começando por aí, a gente vai lá num texto de Gênesis 14, 18, que vai fazer uma menção do rei Melquisedeque e chama ele de sacerdote do Deus Altíssimo, tá? Então, é muito interessante porque a gente começa a avaliar as obras, né, os escritos de Moisés lá no Antigo Testamento e vai ver as funções sacerdotais sendo mencionadas desde os tempos da primeira família, né, com Caim e Abel já oferecendo ofertas a Deus. Depois nós vamos ver isso de novo no período patriarcal, né, que também os chefes de família que desempenhavam esse papel de sacerdote, patriarca, no caso de Abraão, por exemplo, como Noé também é citado como patriarca da família, o chefe da família, é chamado também Abraão como patriarca Abraão, esse nome é bem comum, né, que levantou altares ao Senhor em Betel, em Manri e em Moriá, e também Jó, também conhecido como o seu sacerdócio de família, porque ele oferecia sacrifícios a Deus, né? Quem quiser ver, está lá em Jó 1,5. Então, depois dessa instituição oficial do sacerdócio hebreu, a Bíblia menciona que em ocasiões específicas, esses sacerdotes, né, exerciam coisas para Deus. Gideão, né, o profeta Samuel, o próprio rei Davi, o profeta Elias, né? Então, isso está tudo lá na Bíblia, tá? Então, o sacerdócio hebreu
foi ordenado no tempo de Moisés, com Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, que foram consagrados como sacerdotes por Moisés de acordo com uma ordem de Deus. A cerimônia solene de consagração de Arão e seus filhos foi cheia de detalhes, muito significativa e durou 7 dias. Quer conferir? Está lá em Êxodo 29, de 1 a 37 e Levítico 8, tá? Então, dos 4 filhos de Arão, apenas 2 sobreviveram, que foram Eleazar e Itamar. Então, a linhagem sacerdotal de Arão ficou preservada nos descendentes de ambos, conforme vamos ver em Levítico 10, 12, Números 3, 4 e 1 Crônicas 24, 2. Então, para ser um sacerdote, não bastava ser descendente legítimo de Arão, estou lendo aqui na Bíblia, né? Mas outras questões, né? Não poderia ter limitações de ordem física, nem deficiência, né? Nem impureza, né? Então, algumas pessoas não poderiam, naturalmente, exercer o sacerdócio. Mas agora eu quero ir, depois de dar essa panorâmica, chegar onde foi a pergunta, né? E que significa essa ordem de Melquisedeque? Então, essa ordem de Melquisedeque aparece no capítulo 7 do livro dos Hebreus. Eu sempre falo que o livro dos Hebreus é uma pequena Bíblia. É muito interessante ler o livro dos Hebreus, né? Como o próprio nome da epístola aos Hebreus deixa claro, o escritor estava escrevendo para judeus. E basicamente, no capítulo 7, utilizando a própria Bíblia judaica, ou seja, a Torá, o Antigo Testamento, né? Ele mostra a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio da casa de Levi, os levitas, né? Que começa lá em Arão. E ele argumenta isso fazendo um contraponto com aquilo que está escrito em Gênesis 14. Então, a ordem ou o sacerdócio de Melquisedeque é uma figura clara do sacerdócio de Cristo. Guarda isso que aí você entende. Então, o sacerdócio de Melquisedeque é uma figura, é uma tipologia do sacerdócio de Cristo. Então Deus já deixou a revelação lá no passado para aquilo que iria acontecer depois com a vinda do Messias. Tenta pegar isso aí, que essa é a chave para você entender esse sacerdócio. Então, na sua exposição bíblica, o escritor dos Hebreus conclui que Melquisedeque, esse sacerdócio, era superior até mesmo a Abraão. Por quê? Porque você vai ver que Abraão entregou o dízimo a ele, tá? E isso também torna esse sacerdócio superior ao de Arão, que foi estabelecido lá por Moisés, como eu já falei aqui nesse vídeo. Então, né, qual é a chave para entender isso? Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. E aí o que acontece? Logo depois que ele entrega os despojos de guerra e de todo o dízimo daquilo que ele fez para esse rei de Salém, ele vai lá e a recebe, né? A Bíblia diz que Melquisedeque o abençoou. Então isso indica para quem é espiritual que a ordem de Melquisedeque, ela é uma ordem superior até a ordem levítica, porque ele abençoou aquele a quem Deus tinha escolhido como pai da fé, Abraão, um patriarca de Deus. Presta atenção nos detalhes. Então Abraão é ancestral de Levi, cuja linhagem mais tarde vai pertencer todos os sacerdotes. E o sacerdócio de Melquisedeque foi anterior ao sacerdócio da tribo de Levi, né? Que foi estabelecido, como eu falei, lá por Moisés, depois que ele saiu do Egito, muito depois. Então, apenas os filhos de Levi, né, considerando esse sacerdócio, receberam esse título. E eram os que podiam depois receber dízimo, mas Melquisedeque, que não pertenceu a essa genealogia, foi antes, recebeu o dízimo de Abraão e o abençoou. E Hebreus capítulo 7, verso 6, vai falar disso. Bom, então um detalhe importante para ser explorado aqui é que a linhagem de Melquisedeque não é revelada claramente na Bíblia. Ela escreve que Melquisedeque foi sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Então, é uma tipologia do sacerdócio de Cristo, que não tem início e nem fim, porque ele é o próprio sumo sacerdote de Deus, tá? Então, isso é bastante significativo, porque Deus tem que dizer o seguinte, né? Eu não preciso ter descendência revelada humana, nem comprovada da tribo de Levi, né? Como
próprio Moisés, eu orientei a Moisés, porque é Deus que orientou a fazer, né? Mas no caso de Melquisedeque, que era um rei de Salem, que fica ali exatamente onde está Jerusalém hoje, né? É claro que antes de construir Jerusalém, não é revelado na Bíblia sobre a sua origem. Ele apareceu e desapareceu, né? Isso implica em algo muito especial, muito sobrenatural de Deus em relação à vida de Melquisedeque. Mas o objetivo da exposição lá no capítulo 7 dos Hebreus é evidenciar que ele foi rei, presta atenção no detalhe, rei e sacerdote. Olha a tipologia de Cristo aí, que é rei e sacerdote. Você tem que pegar, é a chave espiritual, né? Reconhecido dessa forma até mesmo por Abraão. Então Abraão, que era um homem segundo o coração de Deus, vai lá e fala assim, esse aqui é rei e sacerdote do Deus Altíssimo, né? Então o sacerdócio de Cristo é tipificado aí porque Cristo também é legítimo sacerdote e muito superior ao sacerdócio iniciado em Israel com Arão. O sacerdócio de Cristo, ele não tem início nem fim, ele permanece para sempre. Pegou a chave aí? O sacerdócio de Cristo é total. Ele não está preso ao tempo, vamos dizer assim, ele é atemporal. Então Jesus não descendia da tribo de Levi, tá? Portanto, né, pela lei não poderia ser sacerdote, pela lei, né? Mas o sacerdócio de Cristo não foi feito pela lei, mas segundo a virtude da sua vida incorruptível. Está lá em Hebreus 7,16, tá? Sempre dá uma olhada no Hebreus 7 aí, que as chaves estão aí. E perfeito para sempre. Está lá em Hebreus 7,28. Para que houvesse um sacerdote que não fosse da tribo de Levi, a lei precisaria ser mudada. Hebreus 7,12. Porém, em Jesus, que é Filho de Deus, o escritor de Hebreus explica que todo sacerdócio pela lei era temporário, mas em Cristo ele é o último e supremo sumo sacerdote, tá? Então os sacerdotes que tinham aquela função de ser intermediários entre o povo e Deus, né? Lembra que eles faziam todas aquelas coisas lá no tabernáculo, instituído pelo próprio Deus, né? Jesus, porém, ele vai dizer que agora ele é o único e suficiente intermediário. Por isso toda oração a gente faz em nome de Jesus, porque ele tem essa autoridade de sumo sacerdote. Agora ele é o sumo sacerdote, tá? Então não há mais necessidade de fazer sacrifício, até porque o sacrifício, né, de cordeiro, cortar, de derramar sangue, foi extinto, porque Jesus já fez isso como cordeiro imaculado, sem pecado, que foi para o madeiro, conforme foi anunciado por Isaías, né, o profeta Isaías. Então, Jesus se ofereceu a si mesmo uma única vez como sacrifício. Quer conferir isso? Hebreus fala disso, Hebreus 7,27. Então, veja bem, então o escritor do Hebreus estava escrevendo para os judeus convertidos ao cristianismo, como tem hoje, né, que eles não precisavam voltar para o judaísmo, né, porque se eles assim o fizessem, estavam andando para trás, pois estava voltando a um sistema que já tinha sido ultrapassado, segundo ele está explicando para os hebreus aqui, e recorrendo a um tipo de sacerdócio que não era mais como o de Cristo, era inferior ao de Cristo. É isso que ele está querendo dizer nesse capítulo. Então, outro ponto interessante é a questão dos significados do nome de Melquisedeque Salem, né, que se traduz como Rei da Justiça e Rei da Paz. Aí eu te pergunto, quando Jesus chega e fala assim, eu vos dou a minha paz, né, eu tenho a paz para dar. Então Jesus se transforma no príncipe da paz, né, exatamente fazendo uma ligação direta com isso. E ele é o príncipe da justiça, o rei da justiça, porque ele se fez justiça por nossa causa quando ele aceitou o sacrifício, né? Tipificando aqui então o quê? Um reinado de justiça e de paz do Messias, que está vários lugares da Bíblia está dizendo isso, né? Que nós teremos um reinado de paz e de justiça em Cristo, que é o verdadeiro Messias, conforme está na profecia de Isaías. Se você quiser conferir, Isaías 9, 6 e 7. Então veja bem, apóstolo Pedro vai dizer, né, que andou com Jesus, claro, que Jesus fez a obra perfeita do sumo sacerdote, né? Que por isso ele vai dizer assim, né? Somos geração eleita, povo adquirido, nação santa e sacerdócio real,
Pega aí, sacerdócio real. Sabe onde você vê isso? Eu gosto muito desse texto, está em 1 Pedro 2,9. Vai lá e confere. Ele nos chama de nação santa, povo escolhido, e nos chama de sacerdócio, pertencemos a um sacerdócio real. Conectou aí? Pegou? Então veja bem. Então, quando se utiliza a figura de Melquisedeque, bem como a expressão, né, segundo a ordem de Melquisedeque, que foi sacerdote antes da lei, o texto bíblico está querendo fazer uma referência a uma ordem, a uma linhagem que é revelada apenas aos maduros, que é revelada àqueles que têm o Espírito Santo, sabe? Eu já falei muito sobre isso. Quem tem o Espírito Santo consegue discernir as coisas espirituais, né? Então, não é que Melquisedeque é sumo sacerdote, um super especial, não. Ali era a tipologia de que Jesus viria como sumo sacerdote do povo. Tanto é que, vou dar mais uma chave para a gente encerrar. Lembra que a ceia é instituída lá? Lembra que ele ministrou a ceia do Senhor, né? Claro que não é a ceia de Cristo, mas ele ministrou a ceia para Abraão. Lembra? Por que ele ministrou a ceia? Porque ali é uma tipologia daquilo que Cristo iria fazer depois. Ele ministrou ceia. Esse sacerdote chamado Melquisedeque, que é rei e sacerdote. Pegou? Tenta pegar isso aí, porque isso é muito importante para a sua vida espiritual. Então, o Melquisedeque, né, que logo depois que Abraão faz a guerra e pega os despojos, entrega o dízimo para o sacerdote como sacrifício, porque o Abraão entendeu isso, né, pelo Espírito, né, ele então, o sacerdote recebe, é muito interessante isso, ele recebe a oferta, ele recebe, tá? E ele então vai também ministrar a ceia para Abraão e todos os seus. Então, é muito interessante a gente ver isso, né? Porque é uma chave bíblica muito interessante, né? Porque vai te revelar algo extremamente importante da palavra. Bom, então eu quero fechar lembrando você, porque acho que é importante a gente falar isso, que em Gênesis, capítulo 14, eu estou com a Bíblia aberta do lado de cá, né? Capítulo 14, verso 18, vai dizer assim: e Melquisedeque, rei de Salém, ou de Salém, o nome é a mesma coisa, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E no 19 está dizendo, e abençoou, aí abençoando Abraão, e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito, no 20, seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Amém? Guarda essas chaves. São chaves importantes para a sua vida espiritual, né? Então, a ordem de Melquisedeque é a mesma ordem de Cristo. É uma ordem superior. É uma ordem que tem a revelação desde lá de trás, de quando Deus escolhe alguém e ele é obediente a ele, e ele então coloca uma autoridade sobre a vida dele, você precisa ser obediente. Foi isso que Abraão fez. Ele obedeceu e aí Deus se agradou e derramou bênção sobre ele. Mas não foi pouca não, né? Vocês conhecem o tanto de bênção que Abraão teve. Mas o que Abraão fez? Lutou pela causa de Deus, recebeu todos os despojos, entregou o dízimo e ceou. Guarda aí, ele ceou, ele recebeu pão e vinho. Olha aí a tipologia daquela ceia que Jesus ia estabelecer, tempos e tempos depois, tá bom? Espero que você tenha sido abençoado e tenha aprendido mais da palavra de Deus, em nome do sumo sacerdote Jesus. Grande abraço.